então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, este é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do que, irmãos? Do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, preste um pouco de atenção aqui nesta palavra, naquilo que Deus tem para nós. Queridos, dentro da psicologia existe um termo chamado de se reinventar. Se reinventar. E é um termo pouco falado e discutido na sociedade, mas a gente que é observador, nós nesses últimos 3 anos, nós temos observado no nosso país, no Brasil, muitas pessoas se reinventando devido ao alto índice de desemprego. São 14 milhões de pessoas desempregadas, e a gente percebemos um exemplo na vida profissional dos brasileiros, que muitas pessoas que não conseguiam emprego na sua área, começaram a se migrar para outra área, outra profissão. Nós observamos que tem advogados, até médicos, que viraram motorista de aplicativos, que se migraram para outras profissões e tiveram que se reinventar na vida profissional. Quem me ouve, diga amém, irmãos. Amém. Se reinventar para dar continuidade na sua vida profissional e trazer o seu pão para a sua casa. A gente percebe na questão da área conjugal, no matrimônio, que tem casais que usam a inteligência para não deixar o seu casamento morrer. Eles procuram se reinventar de uma forma sábia, uma forma ética, porque as coisas vão mudando, os impactos também eles mudam, os impactos dos relacionamentos, do matrimônio, às vezes não são os mesmos. Não é a mesma coisa para alguns casais, um marido que chega do trabalho e traz um buquê de flores para a esposa. Às vezes lá atrás, no noivado, nos primórdios do matrimônio, isso causava um impacto, a esposa ficava feliz, e com o passar do tempo isso vai se tornando, talvez para alguns casais, vai se tornando algo comum. A esposa já não tem aquele encanto mais de tanto ganhar flores, e aí é onde o marido ele começa a se reinventar dentro do relacionamento, e aí ele não leva mais flores, ele começa a levar bombons, e a esposa vai ficando feliz novamente com aquilo, aí ela percebe que os bombons vai enjoando, às vezes para ela está sendo um incômodo, irmãos? E aí o marido se reinventa mais uma vez e muda o método. Mas isso é uma questão de inteligência. Quem me ouve, diga amém. Amém. E então, em algumas áreas, nós precisamos se reinventar. Mas quando se trata da vida espiritual, quando se trata da nossa fé, não tem esse termo se reinventar. Por quê? Porque nós já estamos fundamentados na palavra de Deus. Então, quando nós entramos na questão espiritual, nós não iremos usar o termo reinventar. Nós usaremos o termo mover. Por que mover? Porque Deus ele trabalha com seus moveres
para cada tempo, para cada época, para cada lugar, para cada cultura, para cada povos, há um mover de Deus. E esse mover é o mover do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus. Ele vai passando, e nós só iremos entender esse mover de Deus e entrar nesse mover de Deus se nós estivermos atentos e atualizados na vida espiritual. Porque nós precisamos se atualizar na vida espiritual, buscando a Deus, buscando as revelações de Deus, buscando as direções de Deus. Então, muitos moveres de Deus já aconteceu na terra. Quem me ouve, diga amém, irmãos. Amém. No passado, moveres que ocorreram em muitos países, em muitas culturas, que talvez hoje, se a gente for tentar resgatar esse mover, não vai ter os mesmos resultados. Houve-se uma época no Brasil, nos Estados Unidos, que havia os cultos evangelísticos através de tendas. Se armava-se tendas em cidades e reuniam povos, das cidades, e ali os evangelistas pregavam a palavra, e ali era centenas de pessoas aceitavam a Jesus naqueles grandes cultos evangelísticos. Aqui no Brasil, o pastor Idecaso Takayama fez muito esses cultos. Nos Estados Unidos, Billy Graham fez muitos cultos assim, e muitas almas se renderam aos pés de Cristo. O próprio Benny Hinn fez muito na Itália. Teve um amigo meu que esteve na Itália, ele presenciou um culto desse lá, e muitas pessoas se rendiam aos pés do Senhor. Talvez, se a gente tentar resgatar esse mover dos cultos de tendas hoje, não vai ter os mesmos resultados do passado. Por quê? Porque foi um tempo, foi um momento, foi uma época, foi um trabalhar de Deus para aquele povo, para aqueles líderes, para aqueles evangelistas, para aquela época. Quem compreende isso, diga amém. Amém. Então, às vezes a gente chega na igreja e a gente fica com aquele saudosismo, dizendo: porque antigamente era assim, porque eu fazia. Eu acompanhei muitos moveres que ocorreram aqui na nossa própria cidade. Eu me lembro que houve uma época aqui na cidade de Carapicuíba que havia as vigílias nas casas. Então era comum ter vigílias em casas. Muitas casas faziam vigílias e o povo se reunia para orar, e era uma bênção muito grande. Inclusive na casa da minha mãe teve muitas vigílias ali, e era bom, era uma coisa tremenda de Deus. E hoje a gente não vê muito mais essas vigílias, mas naquela época era uma coisa comum, era um mover de Deus que estava acontecendo. Eu me lembro de grupos de coreografia que havia nas igrejas em Carapicuíba, muitos grupos de coreografia que se reuniam, haviam congressos. Quem me ouve, diga amém, irmãos. Amém. E era uma coisa sobrenatural naquela época. Se reunia um grupo de várias igrejas, e aquelas moças faziam aquelas coreografias, e a gente percebia a manifestação do poder de Deus. E às vezes a gente quer resgatar aquilo, vamos fazer de novo, aí tenta fazer e não dá certo. A unção não se manifesta, não flui mais. Por quê? Porque foi um mover de Deus que aconteceu naquela época, com aquele povo, para aquelas jovens daquela época, e ocorreu. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe, irmãos, que a Bíblia nos mostra que havia um povo que servia a Deus, que era temente a Deus, mas eles não estavam atualizados no mover de Deus. E a gente percebe em Atos, no capítulo 18, um homem eloquente, um pregador, um homem que tinha uma sabedoria nas Escrituras. A Bíblia diz que ele era poderoso nas Escrituras, mas ele não estava envolvido no mover de Deus para aquela época, para aquele momento, porque é aí onde entra a frustração do crente, aonde ele está na igreja
e ele se torna um crente frustrado, porque ele está ligando, conectando o mover do passado, que foi uma bênção de Deus para aquela época, para a vida dele, para a vida dela, e ele quer resgatar aquilo, e ele tenta trazer, aí não consegue, e aí a gente começa a ter um embate com a igreja atual, porque a gente não consegue entender o mover atual, a gente não consegue se atualizar e entender qual é o mover de Deus, qual é o mover do reino de Deus para hoje. Para hoje. E aí a gente fica coligando uma coisa com a outra. Ah, mas a igreja do passado era uma bênção, e a igreja de hoje, irmãos, a igreja do passado era uma bênção, e a igreja de hoje também é uma bênção. Lá no passado tinha problemas, lá no passado tinha dificuldades, e talvez tinha mais problemas do que hoje, porque lá no passado as igrejas eram mais perseguidas, jogavam-se pedra nas igrejas, jogavam-se pedra nos pastores, fechavam-se igrejas. E hoje não, hoje a igreja tem mais liberdade. Então a igreja do passado teve problemas, a igreja atual tem problemas, mas todas essas igrejas, tanto a do passado como a igreja atual, elas estão impregnadas dentro de um mover de Deus, que eu, pastor Daniel, preciso estar atualizado e saber e entender pelo meu espírito, conectado com o Espírito de Deus, qual é o mover de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para a Adã, para os membros da Adã, nos dias de hoje. O que que Deus tem para nós hoje? E aí, quando eu olho para a Bíblia, eu encontro pessoas intelectuais, teólogos, pessoas que tinham habilidade na Bíblia, mas não estavam atualizados no mover do reino. E eu vou te provar isso aqui. Pega a sua Bíblia, Atos capítulo 18, vamos ver isso na Bíblia. Atos 18, versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado o quê? Apolo. Guarde esse nome, Apolo. Natural da onde? De Alexandria, irmãos. Ele veio lá da biblioteca, né? Lá da terra da cultura. Varão, o quê? Eloquente. O que significa eloquente? Significa uma pessoa que fala com elegância. Eloquente é elegante no falar. Falava bem. Não é o que grita, é o que fala bem. Eloquente é uma pessoa que fala bem. Ele era um homem que falava bem. E o que mais? Poderoso aonde? Nas escrituras. Olha só, o 25. Este era o que? Instruído no caminho do Senhor. O que mais? Fazia o que mais? Falava e ensinava. Mas conhecia somente o que? Olha aí o problema. O homem era eloquente, poderoso, instruído no caminho do Senhor. Guarde essa palavra caminho do Senhor, porque a palavra caminho do Senhor, a palavra caminho, se você ler Atos 18, Atos 19, você vai encontrar a palavra caminho, em letra maiúscula também. A palavra caminho significa a igreja. Você está onde? Estou no caminho. Você vai para onde? Eu vou para o caminho. É assim que os crentes se comunicavam naquela época. Eu não dizia, eu vou para a igreja. Eu vou para onde? Eu vou para o caminho. Eu não vou para o atalho, eu vou para o caminho. Era um termo usado. Depois você dá uma lida nisso. E aí ele era instruído no caminho. Ele era fervoroso no espírito, sabe? Fervoroso. E ele falava, ensinava diligentemente, né? Uma atenção apropriada nas escrituras. Mas ele só conhecia o batismo de João. Que o batismo de João, ele foi um mover, ele foi uma verdade, mas depois Jesus desabilitou aquela verdade. Depois Jesus inaugurou um novo batismo. Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz:
ide por todas as nações, ensinando-a e batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que há uma inauguração do novo batismo. Ele desabilitou o batismo de João. Jesus ele se submeteu ao batismo de João, Mateus capítulo 3, mas depois ele desabilitou. Ele está dizendo, essa verdade serviu somente para um período. Esse mover serviu somente para um período. Agora nós estamos vivendo um outro mover, um outro batismo. E aí você se depara com Apolo, um teólogo, eloquente, conhecia a Bíblia, mas estava desatualizado do mover. Estava desatualizado do mover. Meu Deus. E aí o que aconteceu? E a Bíblia diz, versículo 26, e ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram quem? Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o que? O caminho de Deus. E aí, irmãos, foi preciso um casal. Quem me ouve, diga amém. Amém. Um casal chamar aquele homem. Se admirou da pregação, mas era uma pregação incompleta. Talvez se admiraram da teologia dele, mas uma teologia incompleta. Por quê? Porque ele não pegou toda aquela bagagem que ele tinha e trouxe para o mover daquele momento. Porque você pode ter bagagem, você pode ter dons, Deus pode te usar poderosamente, mas se você tiver toda essa estrutura, toda essa bagagem, e você ainda estiver impregnado no batismo de João, você vai manter pessoas cativas. Seu ministério não vai desatar, não vai desenrolar, você vai ficar atrasado. Por quê? Porque há moveres de Deus. E não é o mover que vai me pegar, é eu que preciso entender qual é o mover. E eu preciso entrar nesse mover. Deus, ele dá até as direções. Eu preciso obedecer, me posicionar para me entrar nesse mover. E para me entrar no mover de Deus, no mover atual de Deus, eu preciso renunciar ao mover antigo. Não desprezar, não dizer, mas aquele mover era heresia. Não, aquele mover foi uma bênção para aquele momento, para aquela época. Hoje eu preciso me atualizar, mas eu preciso me desprender daquele mover e entrar nesse mover novo que Deus tem hoje para mim. E aí o que aconteceu? Quando Paulo chegou em Éfeso, que Apolo tinha passado por lá na igreja, na cidade de Éfeso, que os irmãos conhecem bem a história, ali havia o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo atual daquela época. Era uma região idólatra, se faziam miniaturas daquele templo, daqueles deuses. Muitos ali ganhavam dinheiro com isso, com essa idolatria. E nessa cidade havia a igreja do Senhor. A igreja de Deus estava concentrada ali. E quando Paulo ele dá uma passada lá naquela região, irmãos, que ele chegou ali em Éfeso, a Bíblia diz que ele encontrou alguns discípulos. Quem me ouve, diga amém, irmãos. Amém. E ele começou a conversar com aqueles discípulos, irmãos. E aqueles discípulos, eles não tinham conhecimento do mover de Deus para aquela época. Porque o mover de Deus para aquela época era um mover que tinha começado lá em Atos capítulo 2. No capítulo 2 houve o quê? O derramamento do Espírito Santo. E com aquele mover, aquele derramamento, a igreja ela crescia, desenvolvia, havia sinais, havia progressos, havia curas, havia ministérios que eram ali outorgados, inaugurados.
Então havia um avanço, um avivamento muito grande. Por quê? Porque as pessoas estavam ali debaixo do mover. Então quando houve a promessa, olha, vocês ficam em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos, as pessoas que ouviram a instrução de Jesus ficaram, que foram os discípulos, ficaram ali cerca de 120 pessoas, aguardando o cumprimento da promessa. E o cumprimento aconteceu em Atos 2. Então aquele mover, ele foi se estendendo naquela época. Então muitas regiões estavam sendo incendiadas, igrejas estavam sendo fundadas, porque havia um mover tremendo de Deus. E quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra ali um grupo de irmãos, e ele começa a falar do Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo quando cresces? E aqueles homens, que eu tenho certeza, porque 90% dos teólogos, eles acreditam que eram já cristãos, porque Paulo não ia falar do Espírito Santo para pessoas que não eram cristãos, não conheciam as Escrituras. Então Paulo já começa a dizer: vocês receberam? E aqueles homens disseram assim: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Interessante que João Batista pregou sobre o Espírito Santo, porque ele falou que veio um aí que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então era uma pregação já antiga, mas quando eles pronunciam, nós nem sabemos ainda que há Espírito Santo, que haja o Espírito Santo. Ele está dizendo assim: nós não estamos sabendo que ele já está agindo, que ele está se movimentando. Eles não tinham entendimento que já havia um mover. Eles sabiam que existia o Espírito Santo, mas não tinham entendimento que ele já tinha descido e já estava movendo. Aleluia! Na terra. Aleluia! Deus seja louvado, aleluia! Aí, irmãos, Paulo ficou decepcionado com eles. Aí Paulo olhou para eles e falou: mas vocês são batizados em que batismo? Vocês são batizados em quê? Aí eles disseram: nós fomos batizados no batismo de quem? De João. Irmãos, Paulo já estava no batismo do Espírito Santo, já estava no batismo de Jesus, batismo em águas, já estava nesse mover. E esse grupo de irmãos estava ainda no mover do batismo de João Batista. Você está lá ainda. Tem alguém aí, irmãos? Você está lá ainda, naquele mover. Porque a gente fica questionando: pastor, mas a televisão não era pecado? E por que hoje não é? Irmão, para aquela época foi uma verdade. Para aquela época serviu para aquele povo. Talvez aquele povo não ia ter uma habilidade para lidar com aquele aparelho, não ia ter uma estrutura para lidar com aquele aparelho. Nossos dias são diferentes. Então você não pode ficar comparando essas questões lá do passado, aquele mover, com as coisas atuais. Nós estamos em outra época. Toda hora surge alguma coisa nova. Nós estamos vivendo uma coisa nova, que é a internet. Estamos ainda aprendendo a lidar com isso. Internet, o que é isso? Você liga para a pessoa e vê a pessoa lá do outro lado, aquela coisa estranha. E a gente está aprendendo ainda com tudo isso. É tudo novo para nós. É uma outra realidade. Mas o fato é que para esses dias há um mover de Deus. Que para essa igreja, para esse século, há um mover do reino de Deus. E eu quero que você nessa noite saia daqui com a consciência inflamada, pensando, analisando: será que eu estou inserido no mover atual de Deus? Ou eu ainda estou lá atrás, no batismo de João Batista? Porque se você estiver ainda ligado lá no batismo de João Batista, você está atrasado. Você está atrasada. E Deus hoje te trouxe aqui nessa reunião, nos convidou aqui nessa reunião para dizer: hoje é o dia oportuno para você entrar no meu mover, se entrelaçar no meu mover,
Glória a Deus. Quando Paulo, ele recebe essa resposta desses homens, Paulo certamente ficou decepcionado. Como a igreja em Éfeso tem irmãos lá ainda, que ainda não conhecem o Espírito Santo, que ainda não conhecem o batismo de Jesus. Meu Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é a chave do reino. Glória. Aleluia. O Espírito Santo é a chave que abre o mundo espiritual. Meu Deus. Aleluia. Você só consegue entrar no mover espiritual se você estiver movido, cheio do Espírito, porque o Espírito, ele vai encher a tua vida e ele vai te levar para dentro do mover. Quem te empurra para o mover é o Espírito Santo. E aí, irmãos, eu fico observando Apolo, um homem tão eloquente, um homem tão instruído, um homem que debatia. Eu imagino ele debatendo. Naquela época, se já houvesse o calvinismo, o arminianismo, ele debatendo, brigando com um, brigando com outro. Eu conheço Bíblia, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei as interpretações da hermenêutica, da exegese. Briga com um, briga com outro, e o mover de Deus passando por cima dele, e ele deixando passar o mover de Deus. Aleluia. Quanto tempo você está perdendo aí com picuinha, dizendo, mas era assim, eu aprendi assim com a minha avó, eu aprendi assim lá na igreja tal. Sim, aprendeu, foi uma verdade, mas já foi desabilitada. Deus está chamando você para hoje, você está perdendo tempo. Deus quer te inserir no mover de hoje. É tipo assim, é tanto dons para nada, é tanta bagagem para nada, é tanta habilidade, Apolo, para nada. Deus está dizendo, pega tudo isso, rapaz, e hoje mergulha no meu mover, no mover do meu espírito, no mover do meu reino. Olha, eu estou sentindo Deus na casa, eu estou sentindo Deus na casa. Show. Quando Paulo, ele recebeu aquela resposta, irmãos, que foi ruim para Paulo. Logo Paulo, irmãos, ele já convidou aqueles homens, e ali eles ouviram, e a Bíblia diz que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo, de imediato, ele já teve a pretensão de convidar aqueles homens, vinha viver o mover atual. Porque tem gente que é assim, irmãos, ele está no mover de Deus e ele carrega mais um com ele, ele não vai só. Ele não vai só. Então Paulo, ele estava cheio de Deus, ele pegou aqueles homens e logo eles ouviram, e a Bíblia diz que eles foram batizados em nome do Senhor. E aí depois que eles foram batizados, a Bíblia diz que Paulo colocou as mãos sobre eles. E logo a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre aqueles homens. E eles começaram a falar em línguas estranhas. E começaram a profetizar. Imagine, irmãos, eles não sabiam disso. Era novidade para eles. Era uma igreja que tinha ali a escritura, que tinha pregação, que tinha tudo. Tinha talvez uma boa escola bíblica, mas não tinha o mover daquele momento, não tinha o mover do reino. Então imagine, irmãos, a carga de poder que eles receberam. Começaram a falar em língua estranha e já começaram a profetizar. A igreja deles não tinha isso, o grupo deles não tinha isso, estava faltando isso na vida deles. Talvez Deus te trouxe aqui para completar a tua vida espiritual. Mas Deus vai te preencher nessa noite. Você está 80%. Deus está dizendo, você vai sair daqui hoje 100%, porque eu vou te encher por completo hoje. Glória. Glória. Irmão, Deus vai te colocar no mover.
Porque Deus coloca a gente no mover do reino dele, porque através de nós outras pessoas também vão ser inseridas no mover de Deus. Quando Deus ele teve um encontro com Paulo, que Deus pegou Paulo no caminho de Damasco, Deus capacitou, preparou Paulo, e Paulo saiu fazendo missões. Aonde ele passava, fundava igreja, doutrinava o povo e dizia: o mover é esse, o mover é esse. Entra no mover, se envolve no mover, tenha compromisso com o mover, porque se você se envolver nesse mover, você vai longe, você vai crescer, você vai desenvolver. Chega de ficar parado, chega de ficar estagnado, estagnada. Deus está dizendo hoje que ele derruba a barreira e te ensina no mover, e te puxa para o mover. Vem para o mover de Deus, vem para o mover do reino, entra no mover do Espírito. Eita, meu Deus, eu imagino a volta deles. Eu imagino a volta deles para o culto. Imagine um culto agora que tem o que? Línguas estranhas e profecias. Imagine, irmãos, porque esse negócio de poder de língua pega, viu? Esse negócio pega. Glória. Glória. Não foi assim? A primeira mulher batizada com o Espírito Santo, ela foi batizada com o Espírito Santo. Aí uma outra pessoa, uma outra mulher que estava próximo dela, viu, foi avisar para o pastor. No meio do caminho o Espírito Santo pegou ela também e batizou ela com o Espírito Santo. E aí Jesus foi batizando no Brasil, foi batizando, está batizando até hoje. É tipo assim, o mover do Brasil agora vai ser esse. Por quê? Porque anteriormente já havia igrejas evangélicas no Brasil. Se você estudar toda a história da igreja, havia já missionários, havia outras igrejas no Brasil antes da Assembleia de Deus. Mas quando a Assembleia de Deus foi fundada no Brasil, já chegou o mover do reino, já chegou o mover do Espírito. E aí, meu irmão, não parou até hoje. É um mover que está desde 1911, está atingindo aqui, está pegando ali, está batizando aqui, está curando ali. Por quê? Porque estamos inseridos no movimento do Espírito. A Assembleia de Deus, Avivamento Mundial, ela é um movimento de Deus na terra, ela é um movimento do Espírito na terra. Entra nesse mover essa noite, entra nesse mover essa noite. Deixa o Espírito te pegar. Deixa. Agora imagine esses homens voltando para a igreja. A igreja lá, a igreja instruída por Apolo, igreja ética, a igreja bíblica, a igreja toda ali organizada na liturgia. E chega aqueles homens, eu imagino, eu posso fazer aqui uma conjectura. O primeiro hino sendo cantado no culto, eu já imagino os homens falando em línguas, um levantando e profetizando. Opa, o culto já está diferente. O culto já não está mais parado, tem alguém se movimentando. E aqueles que não entendiam, imagina eles falando: olha, eu recebi, Paulo disse que havia um novo batismo. O batismo era de Jesus Cristo, e depois que nós fomos batizados, Ele colocou as mãos sobre nós, e nós recebemos o Espírito Santo. Eu imagino, irmãos, Paulo ali inseriu aqueles homens no reino, e aqueles homens agora incendiando a igreja deles também. Sabe por que Deus ele tem compromisso com você essa noite, de inserir você dentro do reino dele? Porque aonde ele vai te levar, aonde ele vai te colocar, aonde ele vai te dirigir, você vai resgatar muitos que estão aprisionados, muitos que estão em cativeiro, muitos que não conhecem o mover do Espírito dessa época. E Deus está dizendo: eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar. Quem crê, levante a mão direita para a glória, porque Deus quer usar alguém, Deus quer usar alguém, Deus quer usar alguém. Uma igreja desatualizada do mover de Deus, ela fica cativa.
Essa igreja, esse povo estava cativos. Quantas igrejas que nós conhecemos que estão cativas, o Espírito quer entrar lá, o Espírito de Deus, o mover quer entrar lá, mas tem alguém desatualizado, tem alguém que não entendeu, tem alguém que não buscou, não foi afinco, não. Mas Deus vai mandar um Paulo lá. Glória a Deus. Ai, glória. Aleluia. Deus vai levar um Paulo. Glória. Eu estou sentindo algo do céu aqui, irmãos. Glória, meu Deus. Isso foi tão tremendo que depois disso que Paulo libertou aquele povo do cativeiro espiritual, Paulo foi para a sinagoga, e lá na sinagoga a Bíblia diz que Paulo começou a falar de uma forma ousada, ali em espaço de 3 meses, e ele pregando, disputando, persuadindo, falando do reino de Deus que nós lemos aqui, e alguns ficaram com o coração endurecido. Paulo se retirou, levou seus discípulos ali, e continuou a disputa na escola de um certo tirano, e Paulo continuou ali, irmãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, Paulo, ele estava debaixo de uma dimensão tão tremenda, que a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo fazia maravilha, milagres extraordinários. Glória a Deus. Uma igreja, um crente, irmãos, que não está inserido dentro do mover do reino, isso é muito perigoso, porque ele pode colocar, se é um pastor, ele pode colocar toda a igreja em cativeiro, ele pode colocar uma cidade em cativeiro, ele pode impedir o crescimento do reino, ele pode atrasar a vida espiritual dos seus membros. Agora Paulo era um homem desenvolvido no reino, então a Bíblia diz que Paulo, ele fazia milagres extraordinários. Glória a Deus. Veja, Paulo, ele pregava, Paulo batizava, Paulo orava e Deus batizava com o Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é tão tremendo que a Bíblia chega a dizer que até os lenços, os aventais de Paulo, que Paulo levava no seu corpo, estava curando os enfermos. Glória a Deus. Aleluia. Até os enfermos eram curados com lenço. Era um lenço que ele usava na cabeça. Ele trabalhando na obra de Deus. E era uma realidade daquela época, não posso inserir para agora, era um mover daquela época. E aonde Paulo passava, as pessoas eram curadas, e a Bíblia diz que os espíritos malignos saíam. Glória a Deus. Glória. Saíam. Pela dimensão espiritual que Paulo estava sendo movido. Glória. Você não pode querer libertar alguém do cativeiro espiritual se você primeiramente não for liberto. Você não pode falar acerca do reino de Deus se primeiramente você não estiver inserido no reino de Deus. Então preste atenção naquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Ele primeiro fará na tua vida, primeiro vai tocar na tua vida, e depois aquilo que Ele fará na sua vida, através de você, Ele fará na vida de outras pessoas. Eu não posso pregar uma palavra nesse púlpito sem antes que essa palavra tenha tocado em mim, sem antes eu estivesse vivendo essa palavra. Eu preciso primeiro vivenciar, ser tocado por essa palavra, trazer a dimensão do céu para a minha vida, ser tocado pelo poder do Espírito, e aí sim eu vou ter autoridade para pregar para a igreja, porque primeiro foi tocado em mim, e agora está sendo tocado na igreja do Senhor, e Deus está dizendo que tocará na vida de pessoas nessa noite, porque Deus, Ele quer fazer milagres extraordinários. Glória. Você precisa, irmãos, marcar a vida de pessoas. Mas nós precisamos entender que nós só iremos conseguir fazer isso se a nossa vida estiver, irmãos, munida pelo poder do Espírito
se nós estiver inserido dentro de um mover do reino atual. Oh, glória. Queridos, você não precisa copiar, você não precisa pegar carona com ninguém, você não precisa querer ser igual, eu vou ser igualzinho aquele pregador, igualzinho aquele profeta. Não, eu já tentei também, eu confesso que eu já tentei, vou falar igual ele, mas não, Deus está dizendo, eu tenho um negócio para você, rapaz. O que eu tenho para você é diferente dele. É por isso, irmãos, que a gente não entende. Tem uns que pagam mais preço. Paga preço não para salvação, porque a salvação já foi pago um preço caro na cruz do Calvário. Mas unção, meu irmão, porque tem gente que quer unção. Eu quero unção, eu quero poder. Como? Pecando, aprontando, não ora, não lê Bíblia. Quer unção? Não. Deus não dá unção para relaxado. Deus dá unção para quem ora, paga um preço, busca, joga nos caminhos do Senhor, irmão. Deus não faz, irmãos, acepção para a salvação. Salvação é para todos, mas poder, unção é para quem está disposto. Eu vou pagar o preço, eu vou renunciar ao pecado. Você sabe que o Espírito de Deus está falando fortemente no meu coração? O Espírito Santo está me dizendo, Daniel, eu estou cansado das desculpas de algumas pessoas. Sim, Espírito de Deus, eu creio. Porque toda hora, irmão, tem alguém dizendo, vou mudar. Agora eu vou fazer, agora eu vou pegar firme. E é voto daqui, e é voto de lá, e é promessa daqui, e é promessa de lá. Deus está dizendo para alguém essa noite, sacode a poeira, arranca a máscara e vem para o meu reino, porque agora você vai. Deus vai te pegar por dentro essa noite, vai. Deus vai te pegar por dentro essa noite, vai te envolver numa dimensão tremenda. Pega na mão do teu irmão, diga para ele, entra no mover do reino. Vai, diga para ele, entra no mover do reino. Entra nesse mover que Deus vai te levar. Não tenha medo não, é só entrar que ele leva. É só entrar que ele leva. Pastor, eu tenho medo de ser pregador. Entra que ele leva. Eu tenho medo de ser profeta. Entra no reino que ele te leva. Tenho medo de ser pastor também. Até hoje eu tenho. Mas eu entrei e agora ele está levando. Ele está levando. E sobe morro, e desce morro, e entra em avião, e sai de avião, e pega o carro, e entra em ônibus. Deixa que eu levo. Você só precisa entrar. Você só precisa entrar, só precisa entrar. Entra que ele leva, entra que ele leva, entra que ele leva. Ele vai te levar nesse mover. Ele vai. Estou sentindo algo do céu, porque Deus está me levando lá no profeta Ezequiel. Quando Ezequiel viu aquelas rodas girando, o Espírito ali se movendo, Deus está dizendo ao meu coração, é assim que eu trabalho, Daniel. É com movimento. Os meus filhos só precisam entrar, e o resto, o meu Espírito move. Ele movia lá na face da terra. Lá em Gênesis capítulo 1 diz que o Espírito de Deus movia na face da terra. Ele se move. Em Atos capítulo 2 ele desceu e ele começou a se movimentar no meio dos discípulos. Ele se moveu em Atos capítulo 3, ele se moveu em Atos capítulo 4, ele se moveu em Atos capítulo 5. Ele foi se movendo, e ele chegou até aqui essa noite e está dizendo, o meu movimento ainda está ativo, Entra no mover de Deus, entra no mover de Deus. Vai.
Olha, irmão, é um negócio tremendo esse negócio de entrar no mover de Deus. Você sai de casa, você não sabe para onde vai. Vai onde? Não sei. Estou no mover. Eita, meu Deus. Mas você colocou esse dinheiro no bolso, vai pagar alguma dívida? Não. Você vai fazer o que com esse dinheiro? Não sei. O Espírito de Deus mandou colocar aqui no bolso. Para alguém vai ser destinado. Irmão, a vida de quem entra no mover do Espírito, no mover do reino é assim. É uma vida cheia de mistérios. Eita. Comente até na se comate o templa bate o comente tá praia tá reminate cala se comante pra cuiotoia. Deus está tirando vendas dos olhos de pessoas essa noite. Sabe que Deus está me dizendo? Daniel, diga para minha igreja que essa noite eu estou libertando pessoas que estavam cativas no mundo espiritual, na vida espiritual. A partir de hoje o cadeado está sendo quebrado. Deus está te trazendo para uma nova dimensão. Deus está te chamando para uma nova caminhada. Ai, meu Deus. Eita, eu estou ouvindo a voz do Espírito chamando alguém, dizendo: vem, vem comigo nessa catomiata. Fecha os teus olhos e ouça a voz do Espírito dizendo: vem comigo, vem minha serva, vem meu servo. Premandará dominai o te charme de combinarácia. Enquanto eu vou orar pela igreja, o coral da área 6 de Osasco louve a Deus com o mesmo hino. Assentados, pegue na mão do teu irmão, porque eu quero orar. E o coral vai louvar. Pegue na mão do teu irmão agora. Vai orando por ele, vai orando por ela. Vai dizendo para ela: vamos entrar no mover hoje, vamos. Ajude ela a entrar. Se você já entrou, ajude a tua irmã a entrar. Ai, Senhor Deus, toma essa igreja, meu Pai. Meu Deus, a palavra é essa, Senhor. A palavra é essa, meu Deus. Precisamos nos atualizar para o mover de hoje, para o mover dessa época, para o mover para essa cidade, para essa cultura, para essa igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toca esse crente agora. Deus, batiza com o Espírito Santo. Se tiver alguém